Como foi a sua primeira corrida? Como você começou a correr? Eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje vamos entrevistar o professor Carlos Adriane Lara Schaefer, professor da Universidade de Passo Fundo. Vamos perguntar a ele como ele começou a correr e por que ele gosta e continua correndo até hoje. Bom, a primeira prova que eu participei foi a convite de um colega professor da Universidade de Passo Fundo, que nos convidou, a mim e a outro colega, para participar de um quarteto de uma corrida de 10 quilômetros em revezamento. Seríamos esse quarteto formado por 3 professores e a esposa deste professor que estava organizando o quarteto, para que a gente participasse dessa prova de revezamento, onde cada um de nós teríamos que cumprir um circuito de 2,5 km. Eu estava há bastante tempo sem participar de atividades esportivas, estava completamente fora de forma, mas resolvi encarar o desafio, porque eu sempre gostei muito de esportes. Uma semana antes da prova, eu fui até o local onde seria o trajeto, onde seria o circuito, para verificar como é que era esse circuito, como que eram as condições de altimetria, a pista, se era asfalto, paralelepípedos ou enfim, fui conhecer o local. O circuito de 2,5 km de asfalto, num bairro da cidade, onde existem uma altimetria bastante importante, ou seja, tem uma descida muito forte e também subidas para retornar ao ponto de largada. E tentei cumprir os 2,5 km correndo, como estava completamente fora de forma, foi bastante difícil eu concluir aqueles 2,5 km. É claro que totalmente sem experiência, sem orientação, e acabei largando muito forte na descida, a largada era em descida, eu já larguei muito forte, gastando ali praticamente toda a minha energia. A prova era num sábado à tarde, num céu muito bonito, um entardecer com um pôr do sol maravilhoso, e logo após o pôr do sol era a largada e nós iríamos correr no sábado à noite. Aconteceu a prova, eu era o segundo atleta a largar no quarteto, então aquela ansiedade muito maior, porque assim que o primeiro atleta do quarteto largou, eu já fiquei ali ansioso, quanto tempo será que ele vai concluir o circuito, que horas que eu vou pegar o chip de revezamento, vai dar tudo certo, não vou deixar cair no chão. Aquela ansiedade toda foi tomando conta, aquele monte de gente ali também aguardando a troca de atletas, o revezamento. E aí, quando eu avistei longe, vinha o professor Marcos e me entregou o chip e eu desci a ladeira abaixo, a largada, então meu primeiro trecho era em descida, forcei novamente assim o mesmo erro que eu fiz no treino, forcei demais no início e fui perdendo um pouco de forças para o final, na subida. Eu tinha menos força, menos energia para concluir a subida, mas consegui fazer a subida lento, mas consegui fazer e concluí a prova dos 2,5 km e entreguei o chip para o próximo competidor do quarteto e finalmente aquilo me empolgou demais. Eu gostei muito daquela experiência, gostei bastante de rever amigos que estavam ali correndo, de conhecer pessoas que eu não conhecia. Aquele ambiente de prova é muito agradável, as pessoas, apesar do sofrimento após a prova, estão sorrindo e todos perguntando quando é a próxima prova, qual será a data, quanto tempo você fez e assim por diante. Isso fez com que eu gostasse muito de correr e desde então comecei a procurar outras provas, comecei a me inscrever em outras provas, comecei a treinar na própria universidade. Essa prova foi em 2014, em março de 2014, e desde então eu venho correndo, venho treinando, só que hoje eu treino com orientação de uma profissional, a professora Rosa Jussara, que é uma maratonista, uma das melhores maratonistas do Brasil, que me orienta com planilhas e me orienta nos meus treinamentos para que eu não faça as coisas de forma errada, para que eu evite lesões, para que eu consiga ter um melhor desempenho e ser muito mais satisfatório as corridas. Comecei em 2014, então agora em 2018 eu já completei 72 corridas, já fiz 8 meia maratonas e agora estou treinando para uma maratona completa, uma maratona de 42.195 metros,
42,1 quilômetros. E vamos lá, vamos encarar esse desafio rumo à maratona.